Senhor, a todos os pastores, obreiros aí, ministros da Seara do Senhor. Uma alegria, né? Estarmos aqui na presença de Deus, mais um dia orando e também em comunhão, né? E vamos ouvir aí a palavra do Senhor. Queria convidar os amados pastores e obreiros a estar abrindo a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Glorificar a Deus aí pela oportunidade que Ele tem dado. Também ser grato aí à vida dos nossos pastores, né? Fernando, família, pastor Alessandro, pastor Leandro, pastor Sérgio Nunes Bandeira, nossa diretoria, o conselho de pastores, também a cada ministro do Senhor nesta manhã. Que Deus continue fortalecendo a cada um de nós na presença dele, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, 15. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós vamos dar início por aqui. O Senhor tem falado comigo essa semana, né, acerca do atalaia de Deus, aquele que foi chamado para estar na torre de vigia, né? E eu fui aqui buscar o significado da palavra atalaia. Ela é aquele que vigia, que observa, está num lugar alto. E duas coisas que o Senhor ministrou, para que eu esteja ministrando aos nossos corações nesta manhã. Primeiro é ouvir ao Senhor, e a segunda coisa é discernimento. Duas coisas muito importantes nessa última hora que nós estamos vivendo, tão conturbada, né? O mundo aí está indo de mal a pior, sabemos pela Bíblia Sagrada, mas Deus sempre tem uma direção para nós. E aqui no versículo 15, antes de irmos lá para Ezequiel, falarmos um pouco da atalaia, aqui no versículo 15, a Bíblia vai dizer: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Interessante que a Bíblia está falando tudo. Então, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, é de suma importância o discernimento espiritual nesses dias. Deixa eu abrir aqui. Também quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor, lá em Ezequiel, capítulo de número 3, do versículo 16 a seguir. A Bíblia fala aqui do atalaia de Israel, e hoje nós estamos aí nessa posição que o Senhor tem nos colocado, né? Atalaia do Senhor. E aqui o Senhor, como muitas recomendações que ele deu ali para Ezequiel, que também tem as recomendações que o Senhor deu a ele, também nos dá nesta manhã. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quero frisar um pouco aqui esse versículo. Nós sempre lemos, né, a palavra do atalaia de Deus, e aqui também vai discorrer os outros versículos que vamos ler, e fala sobre nós avisarmos, alertarmos o ímpio e também ao justo, para que o sangue deles não recaia sobre nós.
mas no versículo 17 aqui, Deus está falando com o profeta Ezequiel, para que ele possa ouvir a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui, ó, filho do homem, eu te dei por atalaia. Deus está falando para ele, eu te chamei para estar no lugar, eu te chamei para estar vigiando, eu te chamei para estar atento, eu te chamei para estar posicionado, eu te chamei, Ezequiel, para estar de pé. Quantas vezes nós percebemos aqui no livro de Ezequiel que o Senhor fala com ele, coloque-te de pé e falarei contigo. Interessante que, lendo aqui essa palavra de Ezequiel, nós vamos perceber que Deus já está trabalhando ao ponto que nós estamos ouvindo a voz dele e estamos, de fato, dando ouvido. É não deixar passar batido aquilo que Deus fala, não deixar passar batido aquilo que vem para nós da parte do Senhor. E, de fato, se vem da parte do Senhor, vem da palavra de Deus. E a primeira coisa que Deus está falando aqui com Ezequiel, no versículo 17, é: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Deus está falando para ele, eu quero que você esteja nesse lugar específico que eu estou falando para que você esteja, no lugar alto, no lugar onde se vigia. E Deus está dizendo, num lugar privilegiado, não misturado com as circunstâncias do mundo, não misturado com as situações. De fato, o inimigo quer fazer isso conosco, quer que nós estejamos diante das situações, preocupados e aflitos com tantas coisas, mas o Senhor está falando conosco para nós estarmos no lugar do atalaia, vigiando, observando, mas também atento àquilo que o Senhor há de falar. E aqui ele segue dizendo, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, Ezequiel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Eu observo aqui também todo o cuidado do Senhor para com o profeta, para com Ezequiel, aquele que recebeu o ministério, o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Ele não só fez o chamado na nossa vida, mas ele também cuida de nós. Ele tem todo o cuidado para conosco, para com a nossa família e para com a chamada que ele confiou na nossa mão. Dele é a ferramenta. E fica muito claro esse cuidado do Senhor. Aqui nesse versículo, Deus está dizendo para Ezequiel, ouça a minha voz. Ao partir de você ouvir a minha voz e compreender ela, você vai avisar, você vai alertar, você vai tocar a trombeta para aquele que tropeçou, você vai tocar a trombeta para aquele que retrocedeu, tanto para o ímpio que está lá fora, mas também para o justo que muitas vezes está embaraçando os seus caminhos. Mas Deus está falando conosco, primeiramente ouça a minha voz. E aqui os versículos vão discorrendo, no 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho. Ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisardes o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Aleluia! Semelhantemente, quando o justo se desviar, observa que o Senhor fala tanto do ímpio, mas também do justo. E ele fala que semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado, morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha como Deus é poderoso, misericordioso. Antes de Deus dar ordem ao atalaia para que fale, para que toque a trombeta, para que esteja atento a tudo aquilo que está ao redor, como lemos lá em Romanos, o apóstolo Paulo instruindo que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Antes de Deus falar tudo isso, para nós tocarmos a trombeta mesmo, para nós avisarmos mesmo, com graça e autoridade, Deus está dizendo, ouça a minha voz, porque eu fiz um chamado na tua vida,
eu cuido de ti, eu guardo a tua vida, eu guardo as tuas emoções, eu guardo o teu coração, eu guardo a tua mente, eu guardo a tua saúde, mas é através da minha palavra que eu vou cuidar de você, é você ouvindo a minha voz, é você ouvindo aquilo que vem da minha parte. E aí, depois de Deus falar isso para ele, e Ezequiel, nós percebemos pela palavra do Senhor que Ezequiel entendeu isso, o quanto ele precisava e carecia de ouvir Deus. Aí Deus fala para ele: Ezequiel, agora vai lá e toca a trombeta, agora faz o papel de sentinela mesmo, vigia, esteja atento. É para isso também que Deus tem chamado as nossas vidas, para nós estarmos atentos, para nós tocarmos a trombeta na nossa parentela, nós tocamos a trombeta na vizinhança onde nós moramos, em qualquer lugar. Mas antes o Senhor está falando: ouça a minha voz e tenha discernimento, porque eu te darei discernimento para discernir todas as coisas. Quando o inimigo vier te confundir, eu vou te dar discernimento para que você não fique embaraçado e você siga firme fazendo a minha vontade. Deus tem cuidado dos seus e vai continuar cuidando de nós, queridos. Os recursos estão nas mãos do Senhor. O Deus que chamou é o Deus que dá recurso, é o Deus que dá graça, é o Deus que dá força, é o Deus que fortalece os nossos pés para a peleja, os nossos joelhos para orar. A Bíblia fala também no Salmo que Deus adestra os nossos dedos para a guerra. Mas Deus aqui também não está nos eximindo da nossa responsabilidade de tocar trombeta, mas dentro disso, dentro dessa palavra, Deus também está dizendo aqui: eu cuido de ti, profeta, eu cuido de ti, chamado homem, ministro, mas ouça a minha voz. E aí os versículos discorrem aqui: mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Olha o cuidado do Senhor com o profeta, e nós vemos na palavra do Senhor. Deus também fala aqui no livro de Ezequiel, que chamou Ezequiel para pregar diante de uma nação rebelde, de um povo que não ia ouvir a voz do Senhor através do profeta, mas mesmo assim Deus falou para ele: vai lá e prega a minha palavra, para que eles possam saber que passou um profeta diante deles. Eles são casa rebelde, eles não vão ouvir, mas eu fiz a tua fronte forte, Ezequiel. Vai lá e prega a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos nessa situação hoje, em que temos que pregar mesmo, tocar trombeta e avisar o ímpio e também alertar o justo, mas não nos esquecendo do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Onde está esse cuidado quando ouvimos a voz do Senhor? E quando discernimos a voz do Senhor, a direção para nós, temos essa sensibilidade espiritual no agir, no andar, assim como também nós sempre ouvimos nosso pastor orar, e também oramos dessa forma, e a oração é a não darmos um passo sequer fora da direção de Deus, sem que não esteja a vontade de Deus sobre a nossa vida. Deus na frente. Infelizmente, as pessoas que viram as costas para Deus esquecem que também Deus pode sair da frente. E quando Deus não está na frente, quantas coisas ruins podem acontecer, como a Bíblia aqui está nos falando, mas avisando tu, justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então, avisando o ímpio sobre a sua impiedade. Se o ímpio não ouvir, se o ímpio não quiser dar ouvido à pregação, a mensagem que o Senhor tem nos dado, a mensagem que o Senhor tem colocado na nossa boca, porque somos igreja e somos boca de Deus, se ele não ouvir, nós estamos cumprindo com o nosso ofício, nós estamos ouvindo a voz de Deus e estamos declarando a salvação, estamos declarando a cura, estamos declarando a libertação, mas o sangue deles não será cobrado de nós. Na outra partida também o justo ali, o Senhor percebendo que ele está se embaraçando na caminhada, e vai ali o atalaia, vai ali o profeta do Senhor, e avisa, e adverte ele, mas se ele entrar pelo caminho da impiedade, o Senhor também está dizendo que o sangue dele não vai requerer da nossa vida. Isso é maravilhoso, isso é glorioso.
Deus confiou uma chamada na nossa vida, mas Ele também é responsável para cuidar de nós nessa caminhada. Então, amados irmãos, o Senhor está falando conosco nessa manhã, vamos sim tocar trombeta, vamos estar na torre de vigia, vamos estar pregando a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, mas sabendo que aquele que nos chamou é aquele que cuida de nós, é aquele que nos sustenta, é aquele que vai na frente, repreendendo o mal, colocando por terra a fúria do inimigo, colocando por terra a zarapuca que o inimigo arma na caminhada, repreendendo todo o mal. Ele é poderoso, ele é tremendo. A Bíblia diz também que ele faz cessar, aleluia, as guerras até o fim. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Estejamos, então, na torre de vigia, como atalaia, vigiando, observando, mas ouvindo a voz do Senhor a todo tempo, recebendo a direção do Senhor, recebendo a instrução do Senhor. E, de fato, também, quando ouvimos a voz do Senhor, recebemos a presença do Senhor, o fortalecimento do Senhor, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa casa, a nossa família. Que sigamos, pois, fortalecido no Senhor e posicionado como atalaia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, porque ele tem os seus atalaias posicionado, tocando a trombeta e avisando. Tiago fala acerca do pecado, né? Que o pecado ali ele começa sendo engodado, e quando se dá luz o pecado, ali se gera morte, mas os homens de Deus estão pregando a palavra, os homens de Deus estão tocando a trombeta, e também os homens de Deus estão sendo cuidados pelo Senhor. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor, guardados pelo Senhor. Deus há de continuar derramando a unção dele sobre a nossa vida, a graça dele sobre a nossa vida, a autoridade que há somente no nome, e esse nome é o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome. O apóstolo Paulo também falou ali na carta aos Coríntios acerca do caráter da pregação dele, e ele falou que a pregação dele era ali cerca do Espírito Santo. A pregação dele não estava apoiada em palavras humanas persuasivas, mas naquilo que Deus tem e quer falar nas Sagradas Escrituras. Então, que nós continuamos ouvindo ao Senhor e pedindo a Ele a cada dia que sejamos homens espirituais, não naturais, e muito menos carnais. Misericórdia, não, porque o natural é aquele que está tudo natural, as coisas estão acontecendo, e ele está levando naturalidade. E o carnal é aquele que está ali levado pela força da carne, ele está escravizado pela carne, mas o espiritual, ele está na situação, mas ele está discernindo bem todas as coisas, e ninguém discerne ele está ali na situação, e muitas vezes ele não está falando com palavras, mas ele está em guerra de oração. Dentro dele ele está orando, dentro dele ele está clamando, dentro dele ele está intercedendo, ele está gemendo, e Deus é com este homem de Deus que ele te chamou, como ele falou para Jeremias. Jeremias ficou um pouco assim, um tanto preocupado, quando Deus fez a chamada na vida dele e falou: Senhor, eu sou uma criança, e Deus ali o repreendeu: não fale assim, Jeremias, não fale, que eu sei muito bem o que estou fazendo, eu estou te chamando, e vou colocar as minhas palavras na tua boca. Assim também é o Senhor conosco, ao ponto, se estivermos posicionados, estivermos na torre de vigia atento, o Senhor a cada dia vai colocar as palavras dele na nossa boca, e quando nós abrimos a nossa boca para pregar, quando nós abrimos a nossa boca para alertar o ímpio e também o justo, a unção do Senhor será derramada sobre a nossa vida, ao ponto de que a Bíblia diz que a unção do Senhor, ela quebra todo jugo. Aleluia, Deus é conosco, vamos seguir firme. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3 que os tempos é trabalhosos, nós sabemos disso, está muito bem esclarecido ali pelo apóstolo Paulo, mas só que Deus é Deus de todos os tempos, Deus é Deus que age na escassez, Deus é Deus que age em esse colapso que estamos vendo espiritual, mas o Senhor é conosco. Vamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Eu percebo também quando Deus falou para Samuel ali ungir a Davi, aí eu percebo ali em toda a história, quando Samuel estava chegando ali na casa de Jessé,
E ali perguntaram para ele por que era aquela vinda, aqueles homens ali preocupados. Ele falou: a tua vinda é de paz. Ele falou: não, minha vinda é de paz. E ali, quando chegou naquela casa, ele olhou para um dos irmãos de Davi e pensou que seria aquele que seria ungido. Mas ali a Bíblia vai me dar esse entendimento, o porquê do Senhor ter feito questão de ensinar Samuel a ouvir a voz dele. Quando ele chegou ali na casa do profeta Eli, nós observamos que Deus estava querendo falar com Samuel, e Samuel não estava discernindo a voz dele. E pela terceira vez, quando Samuel foi até o sacerdote ali e perguntou como fazer, ele instruiu ele, falou: quando o Senhor falar, diga para ele, fala porque o teu servo ouve. Então, uma coisa que Samuel já tinha aprendido era ouvir a voz do Senhor. E quando ele chega naquela casa ali para ungir já com o chifre cheio de azeite, ele pensou que era o outro irmão de Davi, sem sendo ele. Ali eu tenho certeza que Deus falou com ele: olha, eu já te ensinei a ouvir a minha voz. E ali nós percebemos que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, da sua família. Deus não vai nos deixar enganados ao ponto que estamos ouvindo a voz do Senhor. O porquê dessa palavra? Deus está falando conosco essa palavra, que hoje tem vindo muitas coisas para tirar o nosso discernimento, a nossa visão espiritual. Vem situações daqui, vem situações de lá, e não pense você, não, que o inimigo vai querer trabalhar nas nossas vidas mesmo. Nós que somos ungidos do Senhor, nós que somos chamados, mas a Bíblia fala que por um caminho que ele vem, por 7 ele será desbaratado. Vamos ficar firmes com o Senhor, vamos ficar posicionados. Vai ter situações, a Bíblia diz também, aleluia, que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Vai ter situações que você não vai precisar ir lá, não. Mas o Deus que você serve vai lá, vai resolver, vai entrar na causa, vai levantar pessoas, e até o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer, porque a nossa fé tem que estar firmada do Senhor. Deus está falando para nós nessa manhã: não saia da posição, homem, não saia da posição, atalaia. Fica na posição que Deus te colocou. Se é o socorro, Ele vai mandar. Se é a providência, Ele vai mandar. A alegria do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, porque a nossa alegria está no Senhor. Aleluia. E você quer ver a alegria, irmão? A felicidade de um homem de Deus, sabe qual é? Aleluia. Eu fico vendo no mundo, não que isso não seja deleite para nós, Deus nos deu também, mas eu fico observando no mundo, as pessoas se alegram quando um amigo, um companheiro chama ele para ir na churrascaria, para ir banquetear. Deus nos deu esse deleite também, tendo isso perfeitamente. Mas você quer ver um homem de Deus alegre? É quando outro homem de Deus chega para ele e fala assim: meu amado, vamos orar. Vamos descer na presença do Senhor, vamos buscar a face do Senhor, aleluia. Você quer ver um homem de Deus alegre? É quando ele está cheio do Espírito Santo e Deus começa a abrir a boca dele e usa ele para a glória e honra do nome do Senhor. Não a nós a glória, nós somos só um vaso do Senhor, mas Deus nos chamaste para isso, e Deus está falando nesta manhã que cuida de nós. Observa o cuidado do Senhor a falar com o profeta aqui, nos primeiros versículos que discorre sobre Atalaia. Ele está dizendo: tu, Ezequiel, da minha boca ouvirás a palavra e avisará da minha parte, aleluia. Por que eu estou avisando? Por que eu estou avisando? Por que eu estou tocando a trombeta onde eu moro? Porque a minha família está ouvindo, porque os meus vizinhos estão ouvindo, porque aqueles que estão aqui diante da igreja que o Senhor confiou a minha vida, e a hora que eu estou diante do púlpito, porque eles estão ouvindo eu pregar esse evangelho, porque eles estão ouvindo, porque eu estou ouvindo da parte do Senhor, e aquilo que eu estou ouvindo, eu estou reproduzindo, eu estou tocando a trombeta para o ímpio, e Deus está falando para o ímpio: vem para a presença do Senhor. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. E por que eu estou pregando? Porque nós recebemos essa graça para pregar, porque nós recebemos essa unção, porque nós se dispomos a colocar no lugar que muitas vezes ninguém quer ir, aleluia. Muitos hoje não querem ser mais atalaia, amados. Muitos hoje não querem ser mais atalaia, não. Eles preferem ficar na naturalidade. Ou, infelizmente, se entregaram
a carnalidade, mas tem uma coisa que acontece, tem um milagre que acontece, quando esse atalaia começa a pregar, quando esse atalaia começa a ministrar a palavra do Senhor, o evangelho da cruz, Deus começa a trabalhar, o céu começa a trabalhar, o céu começa a agir, aleluia, e muitas vezes os canais não estão discernindo, não estão vendo, porque eles estão entregues às obras da carne, como diz lá em Gálatas. Mas o espiritual está discernindo todas as coisas, e Deus está trabalhando, Deus está quebrando cativeiros, Deus está levantando famílias, Deus está curando, Deus está visitando lares onde pessoas estão depressivas, dentro de um quarto, muitas vezes, e da onde está vindo a palavra do Senhor, está vindo lá dentro daquela igreja, que aquele atalaia está pregando, aleluia, saiba que quando você está pregando a mensagem do Senhor, com certeza tem pessoas ouvindo ali naquele lugar, mas Deus está fazendo essa palavra chegar no lugar onde muito menos você imagina, e vidas estão sendo tocadas pela palavra do Senhor, e Deus está dizendo nesta manhã para nós, independente, atalaia, da maneira que você esteja hoje, fique de pé, prega a minha palavra, segue marchando, porque sou eu contigo. Deus está dizendo para nós, enquanto você estiver posicionado na torre de vigia, ouvindo a minha voz e atento, discernindo a minha vontade, cuidarei de ti, cuidarei da tua casa, e tudo aquilo que tenho prometido para ti, eu entregarei, porque a Bíblia também diz, amados, aleluia, em Números capítulo 23, versículo 19, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. Ei, atalaia, Deus está falando contigo nesta manhã. Porventura você saiu um pouquinho da torre de vigia, porventura você está em outro lugar, envolvido com outras coisas, aleluia, você nunca vai poder fazer aquilo que Deus faz, você nunca vai poder entrar onde Deus entra. Deus está dizendo, se posiciona que eu faço. Deus está dizendo, fica no lugar onde eu te mandei ficar, que Ele vai entrar, Ele vai fazer a baçúbia, Ele vai libertar, Ele vai operar. A Bíblia diz também que é Ele que manda as almas, aleluia, Ele que vai mandar as almas, porque olha, Deus sabe muito bem aonde a palavra dele tem sido pregada, Deus sabe muito bem aonde o evangelho tem sido pregado como se deve. A Bíblia diz também que o Senhor conhece os que são seus, e Ele é para nós uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. Se porventura você já não está mais posicionado na torre de vigia como era para estar, mas o porquê das circunstâncias, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas Deus está dizendo para nós, fique na torre de vigia, aleluia, fique posicionado, continue com seus joelhos no chão, continue buscando a minha face, continue buscando a minha presença. Porventura a minha presença não te preenche, porventura a minha presença não é tudo para ti. Irmãos, se nossa vida está na mão de Deus, aleluia, e se tudo que nós queremos é Deus mesmo de fato, tudo que nós queremos é a presença do Senhor, e onde nós vamos encontrá-la é quando nós dobramos nosso joelho, é quando nós começamos a falar com o Senhor, é quando nós meditamos na palavra dele, de dia e de noite, assim como ele falou para Josué, não aparte a tua boca da minha palavra, não te deixarei e nem te desampararei. E como Paulo também falou e deixou ali a recomendação para nós, no livro de Coríntios, vamos ficar na vocação em que o Senhor tem nos chamado. Se o Senhor não edificar a casa, aleluia, em vão trabalhos que edificam. Muitas vezes pode passar esse pensamento na nossa mente, mas Senhor, e aquela pessoa que eu estou orando, e aquele parente que eu estou orando,
Meu irmão, preste atenção, existe uma promessa sobre nós. Deus vai salvar eles. Deus vai entrar com salvação. Possa ser que nós não vamos ver eles fazendo uma obra para o Senhor, assim como estamos fazendo, mas que a salvação vai chegar até eles, Deus vai salvar. Fiel é o que fez a promessa, e fiel é o que promete. Deus está falando para nós nessa manhã. Vamos estar à torre de vigia, aleluia. E o conflito que o homem de Deus não pode entrar. E essa instrução que Deus estava dando aqui também para Ezequiel é que, um exemplo, eu estou pregando, estou tocando a trombeta, estou pregando a palavra para o ímpio, mas ele não está fazendo questão, ele não está dando atenção. Deus está falando aqui com o profeta: pregue, faça a sua parte, o sangue dele eu não vou cobrar da tua vida. Nós estamos alertando até o justo também, como a Bíblia fala aqui, ele não está fazendo caso, ele prefere seguir tropeçando, ele prefere seguir em descumprir tudo aquilo que ele aprendeu, não tem problema. Deus está dizendo: continue pregando, porque eu não vou cobrar o sangue desse ou daquele da tua vida. Fica posicionado. E aí vem uma outra questão: mas Senhor, e eu, e comigo, aquilo que eu tenho para ti, vou cumprir, mas fique posicionado, ouvindo a minha voz e tendo o discernimento, como Romanos ali nos ensina muito bem. É para onde nos inclinamos, amado. Aquele que se inclina, que é do Espírito, está se inclinando para as coisas do Espírito. É muito nítido de perceber isso. E aqueles que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Então, se nós estamos se inclinando para as coisas do Espírito, a cada dia o Senhor está confirmando a nossa vida, que é isso que queremos: ser homens espirituais, ser homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus. Foi essa palavra que o Senhor entregou para mim nesta manhã. Eu quero deixar essa palavra aos nossos corações, ao coração de cada um de nós. Fique firme onde Deus te colocou, fique firme onde Deus te plantou, aleluia. A Bíblia diz também que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não se esqueça que socorro e livramento sempre vem da parte do Senhor, mas Deus quer, e Deus também fala no próprio livro de Ezequiel, que ele procurou um homem para se colocar na brecha e não achou. Mas eu tenho certeza que nós, nesta manhã, somos os homens de Deus que ele chamou, temos se colocado na brecha. Deus continua nos fortalecendo na chamada, na vocação, aquilo que ele tem nas nossas vidas. Toque mesmo a trombeta, prega mesmo o evangelho, em tempo e afora de tempo. E o Deus que deu resposta lá para Jeremias, dizendo, aleluia, ele falou para Jeremias: Jeremias, sou eu Deus de perto, também Deus de longe. Rabassúbia. Irmão, quando Deus quer fazer, a gente pode estar orando 30 anos, 40 anos, 20 anos. Quando Deus quer fazer, ele faz, aleluia. Ele entra, ele move, não importa o exército que tem se levantado. A Bíblia também diz que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito, aleluia. Se levante, varão, se levante, homem, levantemos as nossas mãos, sem ira e sem contenda. Há uma unção sobre a nossa vida, tomamos posse sobre ela. Não retarde os teus pés da onde Deus te colocou. Arabassúbia, fica firme, Dabacandarábia. Em qualquer lugar Deus responde, em qualquer circunstância Deus responde, em qualquer lugar Deus vai, em qualquer lugar Deus entra. Rabaxandarábia. Observe, irmão, os lugares mais improváveis que poderia chegar uma resposta de oração. Na Bíblia nós vemos que chegou quando Ismael, aleluia, foi para aquele deserto. E quando Abraão estava se preparando, não vou me ater muito aqui à história acerca do tempo, mas quando Abraão se preparava para o banquete, ao filho da promessa, ao Isaque, foi ali se despedir de Ismael, junto com a sua mãe Agar. E ali ele deu um odre de água e um pedaço de pão e o despediu. E a Bíblia diz que eles saíram errantes, não tinha para onde ir.
Agar era escrava, ela não tinha para onde ir. E aí eles foram para o deserto. O deserto não era o lugar onde Ismael tinha ido ainda, mas Agar já tinha ido lá. Quando ela quis fugir da presença de Sara, quando aconteceu dela engravidar de Ismael. E quando chegou naquele deserto, aleluia, ela se afastou do seu filho Ismael para não ver ele morrer, porque ela percebeu que o pão já tinha acabado e a água também. Mas enquanto ela estava longe dele, o que ela não sabia, o que ela não esperava, é que Deus que responde em lugares improváveis, que para o homem não tem nada, um deserto ela estava, e Deus foi lá e falou com Agar. Por que Deus falou com Agar? Porque ela já tinha ido no deserto, e quando ela foi para o deserto, pela sua própria vontade, Deus mandou ela voltar. Deus falou para ela, você volta, não é hora do deserto agora para você, Agar. Você volta, fica lá na casa de Sara e passa tudo que você tem que passar lá. Por isso que Deus falou com Agar. E Deus falou para ela, Agar, eu ouvi o choro do menino. Aonde Deus ouviu? No deserto. E Deus falou para ela assim, vai lá e leva água para ele. O cenário era de morte, mas Deus trouxe vida. O que Deus está dizendo, nós só vamos orar. Agora, como Deus vai fazer, não nos interessa. O importante é que ele vai fazer. Outra resposta de oração que eu vejo na Bíblia, Jonas, tentando achar todo jeito de não ir para Nínive. E quando chegou no ventre do peixe, ele clama ao Senhor. E o Senhor ouve a voz dele. Olha o lugar onde Deus respondeu. Também vejo na vida de Ezequias, quando o profeta foi lá falar que ele ia morrer, ele ajeitar a casa. Mas o mesmo profeta voltou e acrescentou os anos de vida dele. Resposta de oração. Vamos continuar orando. Vamos continuar clamando. Eu quero deixar algo aqui para os nossos corações. Nós não somos todo mundo. Hoje tem pessoas aí se levantando e falando, mas todo mundo faz aquilo. Todo mundo faz isso. Todo mundo está indo. Não, nós não somos todo mundo. Nós somos homens cheios do Espírito Santo, que discerne a voz do Senhor. Nós somos a atalaia, que ouve a voz de Deus. Nós vamos seguir marchando, fazendo a vontade do Senhor, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos as marcas na nossa vida. Deus tem nos dado um ombro para suportar. Aleluia! E maior é a graça, irmão. A graça é muito mais poderosa do que a fúria do diabo contra a tua vida, Arabaxai, do que a fúria do diabo contra a tua família. A graça está sobre nós. Essa graça é poderosa. Deixa ela te envolver e continua orando. Ore por aquele, ora por aquela. Aleluia. Quando Deus chegar, quando Deus começar, quando chegar o dia de Deus trabalhar nessa alma, nessa vida, operando Deus, ninguém impedirá, aleluia. Não há nada que possa fazer escapar das mãos dele, operando o Senhor. Quem impedirá? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus continue nos guardando, os nossos também, e que nós sigamos posicionados como atalaia, vigiando, observando e falando tudo da parte de Deus. Mas olha, não esqueça isso. Nós só vamos falar com autoridade, dentro daquilo que temos ouvido do Senhor. Aleluia. Deus fala conosco, Ele nos enche e usa a nossa vida para a glória do nome do Senhor. Quero aqui agradecer pela rica oportunidade que o Senhor me deu. Foi essa palavra que o Senhor me entregou nesta manhã. Eu quero aqui, com a permissão do nosso pastor, estar fazendo uma oração e já passando a direção aí do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, amanhã, pela tua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é eficaz, Senhor, ela é poderosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu falaste conosco. Continua guardando as nossas vidas, Senhor. Continua cobrindo a nossa vida com o teu sangue, nosso pastor, Pai, cofundador, Senhor, nosso pastor José Fernando, missionária Beatriz. Continua guardando o teu servo, Pai, tudo aquilo que tu tem dado a ele no ministério, Senhor. Continua dirigindo, abençoando, continua visitando ali a sua casa, a sua família. Visita ali, meu Pai, também, Senhor.
Pai querido, essas almas que nós estamos orando, meu Pai, para reconciliação, vai dando livramento, porque Tu és o Deus do livramento, Senhor, operando, Senhor, que impedirá, abençoa os nossos pastores, Pai, nossa diretoria, o nosso pastor Alessandro, Senhor, Pai querido, a sua família, a sua casa, a responsabilidade também que o Senhor tem otorgado ao Teu Filho, Senhor, ó Pai, na coordenação, Senhor, ó Deus, na Tua obra, abençoa o pastor Sérgio Lino Bandeira, a sua casa, pastor Leandro Gomes Faria, Senhor, Pai querido, pastor João do Carmolim, pastor Manuel, Pai santo e poderoso, a cada evangelista, a cada ministro, a cada obreiro da Tua casa, a cada departamento, Senhor, a cada jovem, a cada criança, a cada irmã, Senhor, ó Pai, a cada novo convertido, aqueles que se achegarão, Senhor, com sede de ouvir a Tua voz, Pai querido, continua abençoando o nosso domingo na Tua presença, nos dirigindo, nos capacitando e nos usando, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, e Te glorificamos, porque tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito, e podemos dizer nessa manhã, Ebenezer, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor é a pedra de ajuda, que tem nos sustentado. Abre mesmo as portas, meu Pai, manifesta a Tua glória, abre as portas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Abençoa a cada um, Senhor, ó Pai, a cada família pastoral, vai combinando com o Teu sangue as nossas vidas, assim eu Te engrandeço e Te glorifico nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.